Eu recebo em nossos estúdios o doutor Emilson Brasil, advogado, ele que é responsável pela defesa de algumas das pessoas recentemente presas na Operação Delivery, levada a cabo pela Polícia Civil, Polícia Federal, cumprindo mandados de prisão expedidos pelo doutor Romário Divino. E ele nos fala sobre essa questão processual, sobre o crime em si, qual é a tese que ele defende. Vamos ouvir também aqui o outro lado, o lado da defesa dessas pessoas que estão sendo aí colocadas como participantes de um grande esquema de corrupção e tráfico de pessoas, alguns utilizando serviços sexuais de menores, etc. Doutor Emilson Brasil, muito boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui, doutor Emilson. Tudo bem? Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de dar crédito também a dois colegas que, sem os quais a gente não teria conseguido realizar o trabalho que nós realizamos. São 3 advogados. Que é o doutor Gabriel Gomes e o doutor José Tomás Neto. Muito tá? bem. Sem os quais seria impossível a gente ter conseguido isso que conseguiu. O senhor conseguiu, inclusive, o habeas corpus para seus clientes. Perfeito. Recentemente. Nós conseguimos. O senhor e seus colegas, isso. Seus parceiros. Doutor Emilson, em primeiro lugar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, cumpriu esses mandados de prisão na última sexta-feira e, em conversas que eu tive com algumas fontes minhas de dentro da própria polícia, as informações que eu tenho é de que as provas são robustas contra seus clientes e, inclusive, com escutas telefônicas, onde foram captadas as conversas entre seus clientes e pessoas que agenciariam menores para festas, orgias, etc. Afinal de contas, isso aconteceu? Este é o grande mérito da questão? Eu vou fazer minhas as palavras do ministro Aloysio Mercadante. Eu sempre gosto de participar de debates de qualidade. Né? Não é aquela história do ouvir dizer, do ouvir falar. Então fica muito difícil para a gente que milita na área criminal operar com conjecturas, com futurologia. E até aqui, e esse momento não é o momento apropriado para se tratar de provas, até aqui não se tem conhecimento de nenhuma prova contra quem quer que seja. E nessa nossa conversa, eu vou tratar dos acusados, que são 12 acusados. E ninguém especificamente. Desses 12, o senhor defende quantos? Os 12? Desses agora eu defendo 3. E na outra leva eu defendo 2. Perfeito. Mas o senhor sabe que é a informação que há provas advindas de escutas telefônicas. Mas o senhor tem conhecimento disso? Eu desconheço as provas que são. Eu desconhece? Eu desconheço as provas. E veja só, o que está a se discutir nesse momento é a justa causa ou não de alguém ou de algum acusado ser recolhido preso preventivamente. Por quê? A prisão preventiva, por ser excepcionalíssima, ela tem que atender a alguns requisitos objetivos. Não foram obedecidos esses requisitos? Se fossem obedecidos, o tribunal não teria expedido em liminar o habeas corpus. E que requisitos foram, digamos assim, violentados? Veja só, para a decretação da prisão preventiva, você tem que abalar a ordem pública, a ordem econômica, conveniência da instituição criminal, garantia da aplicação penal e, mais recentemente, a medida protetiva imposta pela Lei Maria da Penha, o artigo 20 da Lei 11.340. Então, são essas 5 condições objetivas que devem fundamentar a decisão do juiz. Mas o doutor Romário, quando expediu o mandado de prisão, ele também não fundamentou? Ele fundamentou, mas de forma genérica e não de forma objetiva. O que ele disse? Que dos 12 que haviam tido a sua prisão preventiva representada, 9 acusados em tese do mesmo crime não precisariam ser presos. A pergunta que eu lhe faço é, seus clientes participaram desse esquema? Eu desconheço. E até espero a denúncia, porque na denúncia vai haver a descrição da conduta de cada um. Porque nós não podemos, nesse momento processual, fazer defesa de ninguém. O que nós temos que, nesse momento, defender é a liberdade das pessoas.
Olha, o Barão de Montesquieu, ele dizia, a injustiça cometida a um é uma ameaça para todos. Muitas pessoas, ao meu sentir, num momento como esse, devem estar achando que o que foi feito é algo que repõe a paz social, que quem tem não vai preso, essas coisas assim. Não é também uma forma de se dar uma resposta de moralização, etc. Até por conta desse momento. Mas responde moralização com ilegalidades, com arbitrariedades. Então o senhor acha que foi ilegal a prisão? Tanto foi que o tribunal reformou. Não existia justa causa como não existe para ninguém estar preso. Ninguém estar preso. Você veja uma coisa. As pessoas hoje vivem numa sociedade em que os meios de comunicação, não são todos, mas boa parte dele, passam notícias para a sociedade sem a busca da informação real, por ouvir dizer. E isso é muito ruim para a sociedade. Os meios de comunicação responsáveis fazem exatamente o que nós estamos fazendo aqui isso. hoje, ouvindo o outro lado, por exemplo. Aí veja só, você pegar e prender preventivamente, quem quer que seja, independente do seu nível social, prendê-lo preventivamente, pelo simples achar, eu acho que ele pode fazer isso, eu acho que ele vai fazer isso, ou seja, o achismo, a conjuntura, ou seja, a gente diz assim, olha, o direito penal não opera por conjecturas. Isso é claro, isso é fato, isso é real. E juiz nenhum, instância nenhuma, pode tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. A pergunta é, qual é a tese de defesa que o senhor está elaborando para a defesa de seus clientes? Nenhuma, porque eu não sei do que eles estão sendo acusados. O senhor não teve o... Não tem denúncia. Não tem denúncia. O inquérito policial sequer foi concluído, não foi nem relatado. E essas pessoas se viram, não só as pessoas mais recentes, mas todas elas que estão presas, se viram presas preventivamente sob o palio de que poderiam influir na instrução criminal, que abalariam a ordem pública. Vai parar os transportes, vai parar a segurança, os hospitais vão parar. Como a ação deles abalaria a ordem pública? Isso, ao sentir nosso, é exercício de futurologia. Portanto, todos os seus clientes hoje estão soltos? Foi concedido o habeas corpus? Todos os que nós ajuizamos no habeas corpus estão soltos. Estão soltos. Qual é o próximo passo processual do seu escritório, o senhor e de seus parceiros? Olha, tanto eu quanto o Gabriel, que é fundamental no nosso trabalho, e o Neto, nós estamos esperando para o recebimento da denúncia. Que o Ministério Público diga o que os nossos clientes fizeram, porque até agora são só conjecturas, para nós podermos elaborar a peça defensiva. O senhor terá, por exemplo, o direito de ouvir essas escutas telefônicas, ou não? Tenho, sim, mas isso no momento apropriado. O momento agora é de não permitir que nenhum dos acusados, eu digo, os 12 mais os 7, sejam submetidos a qualquer tipo de ilegalidade. Tá certo? E veja só que eu gostaria de fazer uma ressalva. Se veiculou que no plantão, uma desembargadora, doutora Denise, de quem eu tenho um profundo respeito, havia negado a liminar. Que o doutor Francisco Djalma, pessoa da melhor qualidade, na segunda-feira havia concedido a liminar. As pessoas não procuraram se inteirar para saber as razões pelas quais a liminar foi negada. Ou seja, a liminar foi negada na sexta-feira porque ninguém tinha conhecimento da representação. Ninguém tinha cópia dela. Quando nós juntamos e suprimimos a deficiência, o tribunal foi obrigado a reavaliar sua decisão e reconsiderar aquela decisão anterior e considerar liminar, porque é o correto. As pessoas que têm residência fixa, residem no Distrito da Culpa, são pessoas com atividade lícita, família constituída, se não forem presas em flagrante, melhor dizendo, elas não devem e não podem ser presas. É natural que no decurso do processo seus clientes respondam em liberdade? Não. Todos que estão sendo acusados têm o direito de responder à ação penal em liberdade. Obviamente que o senhor tem uma estratégia, deve estar montando essa estratégia com seus parceiros. E vai focar no quê? Desqualificação de provas, desqualificação de algum tipo de ação do inquérito policial ou vai direto no mérito? Veja só, não. Como eu digo, eu não faço exercício de futurologia. Eu tenho que ler a denúncia.
Na hora que eu ler a denúncia e saber do que estão acusando as pessoas que estão envolvidas nessa operação, aí nós vamos elaborar a tese defensiva. Mas eu tenho que saber do que as pessoas estão sendo acusadas. Porque até aqui, nós não temos a denúncia apresentada e nem recebida pela Justiça. Quando o senhor receber a denúncia e tiver acesso, por exemplo, às escutas telefônicas, às gravações, isso a gente não está fazendo exercício de futurologia, mas obviamente é o que vai acontecer em breve. O senhor vai receber a denúncia. Como se defender de uma prova como essa? Eu não acredito, eu não sei, eu não tenho conhecimento de nenhum dos acusados ter participado de nenhum tipo de crime. Então eu não posso dizer para você, porque tem que ter, não é nenhum tipo penal. Porque nós não defendemos os clientes da tipificação da conduta, e sim dos fatos, do que foi feito. Quando eu souber do que foi feito, aí eu vou fazer a defesa. Essa questão de escuta telefônica, interceptação telefônica, essas coisas, nesse momento... Não lhe foram apresentadas não lhe foram ainda. apresentadas e nem interessam nesse momento. Porque eu não sei nem se vão oferecer denúncia, eu não sei nem sequer o juiz vai aceitar essa denúncia. Então, estão execrando pessoas porque ouvi dizer. Agora, digo uma coisa para você, Alan. Tanto a delegacia responsável pela condução da investigação da Operação Delivery, quanto o Ministério Público, eles são compostos de pessoas da mais alta qualidade. Todas as duas instituições, elas são servidas, e essa geração que entrou de novos delegados, ela não que os outros não tivessem isso, mas deram uma outra visão à Polícia Civil. Agora, nós temos que ressaltar também, e eu vou fazer um testemunho para você aqui agora, que algumas coisas nos causam espécie. Por exemplo, hoje, eu estive com uma das pessoas que conduzem essa Operação Delivery e fiquei surpreso com a deselegância, com a inoportunidade, com a inconsequência e com a infantilidade dessa autoridade que eu tenho na mais alta conta, ter dito para mim que aqui só tinha artista. Eu fiquei surpreso. Um delegado disse isso para o senhor? Uma autoridade que está conduzindo essa investigação. Disse para mim que aqui no Acre só tinha artista. Me causou espécie. Espécie porque, além de eu tê-lo na mais alta conta, o tenho como competente. Tá? Então, às vezes, é a forma como a coisa é conduzida que agride as pessoas. O senhor acha que existe um exagero, portanto, da polícia? Não, pontual. Ou de membros do Ministério Público? Pontual, não é pontual, mas é normal, isso é normal. Por quê? Também estão executando o seu trabalho. Isso, é normal e com qualidade. Por quê? O policial crente que está cumprindo com a sua função de investigar o crime e apontar o autor, ele por vezes pode cometer arbitrariedade. E isso é normal. Eu faria isso, você faria isso, qualquer um de nós faria. Eu não faria não. Porque no calor da investigação, você adquire convicções. E eu faço minhas as palavras do ministro Aires de Brito. Quando o processo chega com o julgador, o inquérito, qualquer coisa que seja, chega com o julgador, ele não pode julgar com sangue num olho ou com um Hamlet de flores do outro. Ele tem que julgar com imparcialidade e, acima de tudo, com razoabilidade e proporcionalidade. Gente, o nosso tempo está esgotado. Eu tive aqui a presença do ilustre advogado doutor Emilson Brasil, ele que defende algum dos acusados nesta Operação Delivery. Doutor Emilson Brasil, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, digo eu. Prazer bater um papo com o senhor. Da mesma forma. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.